programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota. Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET Claro, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Estamos no mês de março, mês em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, e o tema da nossa conversa de hoje é Mulheres na Perícia Criminal. E as nossas convidadas são Rosana Coutinho, perita criminal, chefe do Laboratório Forense, ex-diretora do Instituto de Criminalística, e Sueli Maurício. Ela também é perita criminal, integrante do setor de balística, com grande experiência em local de crime e é líder classista, vice-presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais de Alagoas. Com elas, vamos conhecer a difícil rotina no desenvolvimento de suas atribuições, os desafios, os riscos e os encantos da nobre profissão. Elas já estão aqui no estúdio e você não saia daí, porque o Segurança em Foco já está no ar. O programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal Gazeta Web e aplicativo da TV Mar. Hoje temos as presenças honrosas de Rosana Coutinho, perita criminal, chefe do Laboratório Forense, ex-diretora do Instituto de Criminalística, e Sueli Maurício, perita criminal, integrante do setor de balística, com grande experiência em local de crime, líder classista, vice-presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais de Alagoas. Com essas duas mulheres, vamos conhecer a difícil rotina no desenvolvimento das atribuições da perícia criminal, os desafios, os riscos e os encantos da nobre profissão. Bom dia, Rosana. Bom dia. Já está sendo a figura habituê no Segurança em Foco. Acho que é a quarta vez que a Rosana vem por aqui. Acho que sim. Bom dia, Sueli. Prazer. Bom dia, Flávio. Minha parte também. Então, vamos conhecer aqui a profissão de vocês. Primeiro, como se deu a escolha por profissão tão singular e desafiadora? Bom dia a todos. A escolha para eu entrar na perícia foi meio por acaso, viu? Eu sou ex-bancária do extinto Produban, Banco do Estado de Alagoas, e formada em biologia. Aí quando o banco fechou, aí eu fui procurar outras atividades. E meu marido me convidou para fazer o concurso da perícia oficial, que estava aberto. E eu me lembro que eu respondi para ele, quero nada, ser polícia e ainda mexer com morto. Aí ele, não, mas vamos lá, que é o concurso que está aberto e tal. Aí, tá bom, vamos. Aí comecei a estudar. E era difícil encontrar literatura na época, né? O concurso era genérico, bastava ter curso superior, não era específico como hoje. E terminou que eu passei, e ele não passou. Ele que me convidou para fazer o concurso não passou. E ao entrar, fui me apaixonando pela área. Tinha medo de ver gente morta, não podia ver gente morta, que ficava pensando. Meu primeiro local eu lembro até hoje, porque era aquela ansiedade, né, para pegar o primeiro local. Em 2002 demorava a acontecer um crime. A gente ficou estagiando e ansioso para que acontecesse alguma coisa para a gente ver. Mas aí perdi o medo de ver pessoas mortas e hoje é uma área que me encanta porque a gente pode elucidar aquele crime. A gente chega num momento que a gente não pode mais salvar aquela vida, mas a gente pode fazer alguma coisa para que se faça justiça em torno do culpado que tirou aquela vida e para a família, que está esperando uma resposta do Estado. Muito bem, Rosana. Sueli. Bom, no meu caso foi por acaso também com a Rosana, bom dia a todos. Uma colega também que me chamou a atenção, eu estava trabalhando, mas estava bem satisfeita, iniciativa privada, trabalhando na agência de propaganda, tenho uma formação em jornalismo. E essa colega me chamou para fazer para escrivão de polícia.
Aí a gente foi para comprar a folha dirigida, e quando eu olhei e que vi o edital, eu vi aquele cargo lá perito criminal, eu já adorava fazer matérias policiais, na época de jornalismo, né, da faculdade. Então tinha alguma coisa ali que me encantava naquele universo. E quando eu vi as atribuições de perito, vamos fazer para perito. E convenci, mesmo jeito que ela, eu passei, a minha colega que queria fazer escrivã não passou, infelizmente. E quando eu entrei na perícia, eu fui me apaixonando por tudo de cara. Quando a gente estudou muito medicina legal e criminalística para o concurso, foi matéria de prova, né? E quando a gente foi para a prática, eu, diferente da Rosana, eu me encantei. A primeira vítima que eu vi diante de mim, ainda como estagiária, não era responsável pelo local, quando eu vi uma lesão de tiro a curta distância, no centro da fronte, e eu fiquei encantada. Nossa, igual aos livros. Eu tive que, a minha colega, que era veterana, me deu um toque. Ei, tem parente da vítima ali chorando, porque eu estava empolgada no sentido técnico. Claro. Estava acostumada a ver aquilo ali nos livros. E estava diante de mim aquilo ali, materializado. E eu fui me identificando, me apaixonando cada dia mais e vi que o meu universo era aquele, queria fazer aquilo e fiquei 16 anos fazendo só local de crime, porque me sentia muito bem e só saí do local de crime quando tive problema de saúde, mas apaixonada até hoje. Vamos tratar disso, local de crime. Como é a formação de vocês? Vocês se formaram aqui mesmo em Alagoas ou foram para outra academia? A nossa formação foi aqui mesmo, em Alagoas, né? Quando nós entramos, a perícia ainda fazia parte da Polícia Civil e nós fomos formados na antiga Apocal, Academia de Polícia. E tivemos todas as disciplinas, né? Afetas à área da criminalística, balística, documentoscopia, criminalística, várias disciplinas dadas por professores daqui mesmo, já peritos e outros contratados. E foi bem importante. E depois o estágio, como a colega Sueli falou, nós estagiamos por um tempo para poder atuar sozinho, né? Naquela época a lei obrigava que fossem 2 peritos, determinava que 2 peritos fizessem a perícia e assinassem o laudo. Aí, se eu não me engano, em 2009 surgiu uma nova lei que 2008, autorizou, né? Autorizou que fosse um perito só e nos casos mais complexos, quantos peritos forem necessários. O curso de formação realmente lhe formou? O que forma é o dia a dia, viu, Flávio? O curso de formação, claro, dá uma base para a gente se direcionar, mas nos primeiros anos eles exigem muito da gente esse estudo contínuo, porque a formação em si é como na faculdade de Direito, que eu me lembro que quando eu fiz Direito, já como perita, e eu olhei assim, é muita coisa, se você não tiver a prática, você não tem como você realmente absorver tudo aquilo, ficar, guardar. E perícia não é diferente, não. Quando você vê a teoria, você tem que ir para a prática, mas na prática você vê coisas que você não viu na teoria, você vê nuances. Eu tinha uma questão que eu sentia falta, lesões na cabeça, que a gente tinha muita lesão de entrada com aspectos de saída e eu não conseguia encontrar na literatura médico-legal algum autor que tratasse dessas questões, dessas nuances. Então, se a gente não fica estudando, pesquisando, buscando, fica só num período limitado. A gente não pode ser limitado porque o crime avança, evolui e nós temos que evoluir junto, né? A gente, de preferência, tentar passar na frente. E a cada caso é um desafio, né? Sim, sempre. Como ocorre a progressão na carreira de vocês, da perita oficial? Nós temos um plano de carreira, né? Onde o perito entra, fica na classe A, né? A Sueli sabe até melhor do que eu, só fazer um resumo. Entra na classe A. Hoje o concurso é por área. Na época que a gente fez era genérico, bastava ter qualquer graduação, qualquer curso superior, mas hoje não. São solicitadas as áreas que estão necessitando, biólogos, engenheiros, biomédicos, químicos, para as diversas áreas que são necessárias na perícia. E depois vai progredindo na carreira, se não me engano, com interstício de 3 anos, né? Até chegar na classe G, que é a última classe e o último nível que se atinge em 15 anos, 20 anos, esqueci. A tabela antiga era de 15 anos, né? Que eram 5 anos de interstício. Aí houve uma mudança e com isso foi prolongado, acho que são 20 anos. Essa nova que foi aprovada ano passado.
Mas, além disso, tem a questão da qualificação. São exigidas também horas, carga horária de qualificação de cada letra, né? De uma para outra, você tem que ter o tempo de serviço e a qualificação. Sem as duas coisas, você não progride. Isso que eu ia complementar, sim, quando você perguntou se o curso de formação realmente formou a gente, né? É como a Sueli fala, não, fica muito na teoria. Então, quando a gente vai para a prática, é que a gente vê. E também esses cursos posteriores são muito importantes e são os cursos que são contados para a progressão. E, na verdade, o perito tem que estudar a vida toda. Porque tem sempre desafio. A gente não consegue dizer assim, esse ano nós fazemos 20 anos, né, Rosana? Nós entramos em 2020 e 2002. Né? E até hoje a gente tem que estudar. Os desafios são constantes. A gente não sabe tudo nunca, porque as novidades vão chegando, a gente vai se deparando com casos diferentes, enfim, com situações... Vocês se formaram para perita oficial, mas você se dedica hoje à genética forense, você é balística. Então, a especialidade até afasta um pouco, né? Define assim, um objetivo da carreira. Isso. Vocês têm treinamentos periódicos nas suas atividades? Temos treinamentos constantes, muitos do governo federal. O governo federal tem investido muito na área de perícia, né? A área de genética tem sido uma área de muito investimento. Nós fazemos cursos constantemente, além de cursos locais. O diretor atual é muito preocupado em capacitações com as equipes, né? Que a gente antes não tinha o laboratório de genética, então a gente precisa treinar os peritos como coletar os vestígios, que tipo de exames pedir, né? Teve um curso muito importante que a Sueli participou da Força Nacional, ela pode falar melhor. Da integração do local de crime, você fala. Na Força Nacional foi a INC, né? Que é um curso de nivelamento de conhecimento. A gente, para entrar na Força, tem que fazer esse curso de nivelamento de conhecimento e depois faz umas provas, né? O teste físico, o TAF, e o teórico para se tornar apto, para ver se está apto e participar das operações, né? E eu participei em 2015, passei 6 meses na Força. E senti como mulher o peso do machismo que existe ainda nas instituições, sabe, Saraiva? Eu lembro da dificuldade que eu tinha para trabalhar com aquele colete, a prova balístico. Balístico, que não era apropriado, não era feminino. Os coletes eram masculinos. Eu lembro que nós éramos, acho que umas 20 mulheres. Verdade. Estou aqui meio que chutando, não lembro ao certo. E havia, acho que 4, 5 femininos. E não havia uma preocupação em fazer as adequações. É um preceito constitucional, né? Tratar os diferentes, os iguais na medida da sua desigualdade e os iguais. Enfim, aí a gente teve que trabalhar com aquela dificuldade na viatura, porque aqui a gente também tem colete, também é masculino. Na balística tem colete, também é masculino, incomoda. Então, eu só uso quando estou com uma arma muito complicada, uma arma antiga, velha, artesanal, que a gente sabe que o risco é maior. Mas por quê? Porque ela incomoda, a mulher tem seios e isso é inadequado. No laboratório você pode resolver assim, você pode ter o conforto, mas no momento que você tem o conforto no uso do colete, você deixa a brecha, né? Em razão de não ser apropriado ao feminino. Mas é bem desagradável. Eu lembro me abaixando para fazer o levantamento para examinar a vítima na operação lá de Aracaju e o colete machucava mesmo, machucava o quadril, machucava aqui. Então, é necessário se estudar uma solução para isso, né? E a gente não vê isso na segurança pública de um modo geral, seja do Estado, seja nacional. É uma pena, porque as mulheres estão na segurança pública há décadas, né? Só nós vamos completar 2 décadas agora, né? Olha, eu estou há um bocado de tempo na polícia e nunca ouvi essa reivindicação feminina. Mas ela existe, viu? Inclusive, ela foi mencionada recentemente no Ministério Público, que o Ministério Público nos convocou os líderes classistas para tratar de outras questões, assédio, e lá no Ministério Público, e foi umas questões que a promotora falou que era uma queixa, que foram queixas que chegaram até ela, das mulheres, né, da segurança pública, de não ter esse conforto, de
colete balístico adequado para o corpo feminino. É assim, como líder classista, você tem agora uma obrigação de que é uma questão anatômica, né? Anatômica. Você difundir mais essa necessidade, porque Sim. a tecnologia resolve isso rapidamente. Né? Mas eles existem, né? Quando a gente fala de se estudar uma forma, que você colocou a possibilidade de o feminino ser mais vulnerável, né? Menos seguro. Não, eu digo, quando você não tem um colete que se amolde, aí você, para ter o seu conforto, você vai ter que dar espaço aqui, para ele não lhe incomodar tanto. No que você dá espaço, você tem a possibilidade de tomar um tiro do lado. Falando do masculino. Do masculino. Sim, não, e da mulher também, né? Se você aperta o colete, se a mulher for usar o masculino, vai lhe causar se desconforto. ele for ajustado, né, ou ele fica, o masculino ou fica ineficiente ou fica desconfortável. E eu já descobri um assalto a banco em Feira de Santana em razão do assaltante ter tomado um tiro justamente nessa brechinha. Na parte que não protege. E colete é produto controlado, aí a partir desse número do colete a gente identificou um assalto em Feira de Santana, um colete comprado em Alagoas, vendido, disponibilizado em Campina Grande e o assaltante de Rio Verde, Goiás, Tocantins, se não me engano. Você vê, né? A interligação do crime. É a investigação. Vocês atuam, como a gente falou, né, em laboratórios distintos. Você em genética forense e a sua ali em balística. Me fala um pouco da sua atividade no laboratório de genética forense. O que é isso? Atualmente, né, eu estou dedicada à área de genética forense, mas chefio o laboratório forense, que engloba as áreas de química e toxicologia também e biologia. Então, a perícia de Alagoas não tinha laboratório, né? O laboratório foi inaugurado em 2015, o laboratório geral, para análise de drogas, substâncias diversas. Nós estamos começando agora com a toxicologia, que é a droga no organismo. Os casos de envenenamento, está ali aparecendo o nosso colega farmacêutico, perito Talman Goulart, que trabalha com os exames de toxicologia, o pessoal da genética. E o laboratório de genética foi inaugurado em 2017, né? Bem recente. Mas a partir daí nós começamos a elucidar os casos de identificação humana, cadáveres que entravam no IML sem identificação e não podiam ser entregues às famílias porque não se sabia quem era. Às vezes tinha, assim, um reconhecimento. O reconhecimento é diferente da identificação, porque muitas pessoas, muitos cadáveres, eles estão íntegros. Dá para saber quem é, mas não tem documento. Muitas pessoas em Alagoas não têm documentação, então exige-se o exame de identificação genética para dizer se é um filho, um pai e tal daquela pessoa. E nós estamos com alguns projetos federais muito interessantes. Tem o projeto de crimes sexuais, que logo no comecinho nós só trabalhávamos com os casos chamados casos fechados, onde existe a vítima e um suspeito. Então fazia-se exame do material coletado na vítima para comparar com aquele suspeito. Agora nós já começamos a fazer todos os materiais que estão no IML recolhidos de vítimas de estupro e colocamos no banco de perfis genéticos. Aí esse material é checado com perfis do Brasil todo, mesmo que não tenha um suspeito. Então, muito mais fácil de se chegar ao autor. De repente tem um estuprador em série, como já pegamos um caso assim. Tem também o projeto Desaparecidos, que foi o ano passado, foi lançada a campanha de familiares de pessoas desaparecidas que doam amostras, né, vão aos IMLs doar amostras do seu material genético para tentar localizar seu parente que está desaparecido há anos e sem resposta. Claro que a pessoa espera encontrar vivo, mas ou vivo ou morto, ela quer fechar aquele ciclo. Quer saber o que foi que aconteceu com o seu ente querido, porque a pior coisa, nós que somos mães, somos pais, é a incerteza, você saber que seu filho saiu e não voltou e não saber o que foi que aconteceu, né? O seu parente. Então, esse projeto é muito importante. Nós identificamos uma pessoa em Arapiraca, um irmão foi doar o material e conseguimos identificar o irmão dele que estava desaparecido há um bom tempo. E nós vamos entrar na outra etapa desse projeto Desaparecidos para coletar
material genético de pessoas vivas, mas que desconhecem quem são, que estão nos abrigos, nos hospitais psiquiátricos. Sim. Então, também quem tiver familiar desaparecido deve doar em qualquer lugar do Brasil. Uma advogada entrou em contato comigo de uma alagoana que está em São Paulo, aí perguntando o que ela faz para doar. Vai no local de coleta lá em São Paulo e lá eles vão colocar no banco e vai checar que ela procura um filho. Esse local de coleta na própria perícia? Na perícia científica? Está sendo nos 2 IMLs, porque o IML já faz esse trabalho e também envia os materiais a gente chama dos RMNI, restos mortais não identificados, né? Que todo cadáver que entra lá, não identificado, é coletado material para futuros exames. Então, assim, nós estamos trabalhando muito, tem material do local de crime, os peritos coletam inúmeros materiais para se chegar à autoria e não precisa mais ter um suspeito, porque tudo isso é inserido no banco e é checado com o Brasil todo. Interessante. E a balística? Como você chegou na balística, Celina? Bom, balística, eu tive a sorte, né, de ir para a balística quando eu tive problema de saúde, não pude continuar da externa. Por que eu digo a sorte? Porque é a área mais ligada, mais intimamente relacionada ao local de crime. Então, eu era acostumada a trabalhar com o produto da maldade humana nascendo do crime e passei a trabalhar com o instrumento dessa maldade, né? E eu acho fascinante, para mim foi maravilhoso, um universo diferente, só havia homens nesse setor até 2017, era um setor mesmo masculino, fechado, só de homens. Em 2017 a colega foi para lá, a Isabel, e em 2018 foi a minha vez, até hoje somos nós, as mulheres mais 5 colegas homens. É fantástico, a gente vê, aprende coisas impressionantes e você começa eu fico lamentando de não ter passado pela balística quando eu era do local de crime, porque quando você tem uma noção, conhece mais a fundo a balística, você vê como, e ela é muito importante para a cena do crime, porque a grande maioria dos locais de crimes, eles são decorrentes desse tipo de instrumento, né, arma de fogo, né? Você, como delegado, sabe disso, que é a predominância. E nós, no local de crime, sabemos também, é o que mais chega, e chega muita arma lá de toda espécie. O PAF. E aí a gente... para arma de fogo. O trabalho da gente é dedicação ao funcionamento e eficiência de arma de fogo, que todas as armas relacionadas a crimes ou suspeitas de estarem relacionadas a crimes têm que ir para a perícia, né? E nós temos a função de fazer esse exame de identificação, funcionamento e eficiência. E nos casos de alguma arma apreendida com um suspeito, que os delegados pedem, às vezes a justiça que pede também, para fazer o confronto, né, com material recolhido de local de crime ou de vítimas do IML. E aí a gente faz confronto também. E esse confronto é muito prazeroso quando a gente consegue dar um resultado positivo, né? Eu sempre pergunto sobre se a gente podia ter do jeito que a gente tem um perfil genético, se a gente tem um banco de dados com um perfil balístico. Ele está em fase de implantação, ainda não, mas está em fase de implantação no país, e nós temos previsão de receber o nosso equipamento esse ano ainda, neste ano de 2022, e aí teremos treinamento para começar a construir esse banco de dados, começar a alimentar esse banco de dados, né, balístico, que é importante para que a gente tenha resultados exitosos, como o caso do banco DNA. Claro que esse equipamento não dispensa a figura humana, né, a análise humana. Ele vai apenas fazer uma triagem, excluir, diverso, né? Vai fazer um trabalho de exclusão e as possibilidades ele vai colocar diante do perito, o perito que vai examinar. Mas é maravilhoso, porque para a gente tem muito mais possibilidade de chegar, independente de arma, porque esse material vai ficar lá guardado, né? Vai ficar arquivado, independente de arma ser apreendida ou não, a gente pode chegar a encontrar, né, uma identificação e pode fazer toda a diferença para a investigação, para a persecução penal. E falando da complementariedade dos exames periciais, muitas vezes as armas vão primeiro para o laboratório de genética, para a gente identificar, às vezes vem com manchas de sangue, às vezes o DNA de toque. Em caso de suicídio, nós temos um recente caso de suicídio
em que existe uma dúvida se foi realmente suicídio. Então, é coletado por meio de suave, que é como se fosse um cotonete, possível material genético nas áreas em que a vítima tocou, no gatilho, no cão, no cabo da arma, e pode-se encontrar um perfil genético que indique quem utilizou aquela arma. Então, assim, existe um entrelaçamento entre os setores. Sim, setores. Existem crimes que envolvem praticamente todo o IC, né? Todo o Instituto de Criminalística com material relacionado a vários tipos de análise, né? Então, existem cenas de crimes que são tão ricas que a gente coleta material que vai para a informática, material que vai para o laboratório de DNA, material que vai para a balística, material que vai para a documentoscopia, e a gente sai fazendo esse levantamento completo, e isso ajuda muito na investigação, porque às vezes sai um trabalho muito robusto que realmente ajuda bastante, que é a nossa função, a esclarecer a verdade dos fatos. É por isso que a importância muito grande do bom treinamento do perito numa cena de crime, porque não adianta você ir para uma cena de crime sem saber o que vai fazer. Eu sempre costumo dizer que em local de crime só reconhece quem conhece. Então, você tem que saber o que está ali procurando, o que você vai procurar. E além de saber o que procurar, quando encontrar, saber como coletar. Porque se uma coleta mal feita, coloca a perder o trabalho da perita do laboratório, por exemplo. Pode colocar a perder. Uma resposta, né, que poderia ser Uma contaminação. A polícia é formada para valorizar esses instrumentos de prova? Olha, eu fui muitos anos, até que um dia eu cansei e parei de ser instrutora de isolamento de local de crime para as polícias. E eu percebia que em algumas situações eles eram muito atentos, sim, mas infelizmente, inclusive foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Muitos policiais ainda têm a mentalidade de achar que o que interessa ali é só o corpo. Então, às vezes o perito chega, está lá o corpo com uma fita isolante protegendo. Isso aconteceu várias vezes no meu período de 16 anos na Esterra, né? O corpo ali protegido com a fita zebrada e manchas de sangue lá de fora, as pessoas pisando, elementos de munição, projeto, estojo. Então, essa consciência é construída, né? A gente tem equipes, como qualquer profissão, a gente tem equipes que são muito boas, a gente chega a estar um isolamento perfeito, tem equipes que não são tanto, e a gente tem que ter esse conhecimento, essa consciência de melhorar, corrigir. Então, o perito chega numa cena de crime, a primeira coisa que ele tem que fazer é identificar o que é de interesse e se isso que é de interesse está devidamente isolado. Então, se não estiver, a gente tem que ir lá fazer as adaptações necessárias. Não é porque já tem coisa comprometida que, já está comprometido, tudo bem. Não, mesmo comprometido pode ter, se reste alguma coisa ali ainda aproveitável, do ponto de vista de análise, que possa chegar alguma informação relevante para o conjunto. Já que a cena de crime, ela é como um quebra-cabeças mesmo. Cada pecinha tem a sua importância e quanto mais pecinhas a gente juntar, a gente vai conseguir identificar melhor o que aconteceu ali. Então, mesmo uma situação que está precária de isolamento, se a gente consegue corrigir, conversa com o policial, melhora aqui, melhora ali, já dá uma possibilidade melhor de investigação, né, para a gente ir consubstanciando mais adiante, inquérito enfim, mais adiante processo. O próprio CPP fala que o perito deve registrar as alterações e consignar no laudo em que isso prejudicou, aquelas alterações. Mas tem melhorado, né? Tem sim. E no caso de homicídio especificamente, melhorou muito, Flávio, depois da criação da Delegacia de Homicídios. Sim. Isso fez uma diferença enorme para a perícia, porque até essa época, que acho que foi em 2012, não sei se você tem essa informação. Acho que foi 2012. Por aí, né? Então, até 2012, até essa criação, a gente passou muita dificuldade. Acho que uma grande contribuição da Força Nacional. Sim, a Senasp, né, também. A partir da criação da especializada, nossa, favoreceu muito o trabalho da perícia, melhorou muito, porque a gente sabe que os especialistas, eles têm mais consciência da importância daquilo ali, eles querem colaborar, eles estão ali comprometidos, na maioria das vezes, e isso ajuda muito. É um trabalho integrativo que a gente conversa, né, com a equipe da Homicídios, e isso é muito benéfico para a investigação como um todo. Todos saímos ganhando. Começou em São Paulo, se não me engano, com o DHPP. A experiência exitosa em São Paulo
Aí foi reproduzida em outros estados. E aqui em Pernambuco também, com muito sucesso. E depois Alagoas, né? E a presença do delegado no local e depois a gente conversa. Nós temos um grupo no WhatsApp, Peritos e Delegado, e além do intercâmbio que os delegados ligam para a gente do laboratório, para saber o que foi que a gente encontrou, a gente já vai dando feedback, eu não estou encontrando isso, mas tu vi aquilo. E o delegado está tratando só com homicídio, não o delegado distrital. É muito interessante. Tratava de furto, roubo, defraudações, enfim. Homicídio e tá aí o resultado. Apesar da gente tratar em não só homicídio, a gente também examina local de suicídio, local de acidentes, local de morte suspeita, de modo geral, mas, querendo ou não, o nosso carro-chefe é o homicídio. Então, é grande, acho que eu posso arriscar em 75%, 80% das ocorrências para as quais nós somos acionados, formadas de homicídio mesmo, locais de homicídio. Na nossa conversa aqui, a gente já teve duas referências em relação à polícia como um todo, ser uma instituição machista e como se polícia fosse coisa de homem. E mais das vezes a mulher é subestimada, né? Em razão de sua sensibilidade. Como vocês analisam? Acho que a gente na perícia, né, Rosana? Nós peritas, nós sabemos que existe isso na segurança pública de um modo geral. Nas instituições de um modo geral, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, Penal. Mas a perícia, eu acho que nós somos, de certa forma, um pouquinho mais privilegiadas. Respeitadas, né? Porque, pela função da gente, como a gente não está lidando diretamente com... Eu acho que pode ser isso, não sei exatamente... É preciso analisar com calma para entender. Mas o fato é que nós, mulheres peritas, nós somos muito fortes. A nossa instituição, lá não cabe machismo. Nós não damos palco para machismo, sexismo. Tudo que um perito faz, a perita faz. Se tem uma ocorrência, um local de crime, por exemplo, altamente complexo, a repercussão é complexo, é trabalhoso, é difícil acesso, é o que for, vai quem está na sequência de saída. Se for um perito, é um perito, se for uma perita, é uma perita, e a perita atua com o mesmo esmero, dá a resposta da mesma forma que o perito dá. Não existe distinção. Tudo que um perito faz, uma perita faz na nossa instituição. Então, talvez por isso, os homens, eu acho que eu digo assim, nós somos, de certa forma, privilegiadas em relação às demais instituições, porque nós não damos palco para esse machismo. Os nossos colegas são mais evoluídos, ou alguns chegaram mais evoluídos, ou os que não são ou não chegaram, foram obrigados, pela força da nossa presença feminina, a presença do ser humano mulher, eles foram obrigados a se adaptar. E perceberam que não tinha espaço para tentar separar, fazer discurso sexista, absolutamente. Aliás, eles não querem. Eu até às vezes brincava no plantão, existia uma ocorrência de madrugada, 2 ocorrências de madrugada. Eu ia lá saber o que era. A sua, Sueli, é lá para Água Branca, chovendo de madrugada. E do colega foi aqui, homicídio na capital. Eu disse, por que você não faz uma gentileza para a sua colega, um seu cavalheirismo, e você vai lá para aquele fim do mundo e me deixa na capital? Ele fala, não, direitos iguais. Então a gente brinca, né, com essa questão. Bom. Então, é a mesma coisa, é tudo igual. O que é para o homem é para a mulher também. Na perícia não tem essa distinção, em nenhum dos setores. E a mulher gestora? Diretora do Instituto Criminalístico? Assim, eu enfrentei algumas resistências e algum machismo velado, sabe? Porque na época eu chefiava cerca de 100 pessoas, entre peritos e administrativos. E uma mulher baixinha, que fala baixo, né? Mas eu vou dizer assim que eu perdi a inocência. E com a minha educação, eu consegui trazer as pessoas para o meu lado e para fazerem o que tinha que ser feito. Atitude, né? Didaticamente, foi uma época muito difícil. Nós tivemos muito, assim, quase que
um motim. A gente fez umas mudanças na escala de plantão, porque era necessário, e quase porque a pessoa está de plantão, aí quer ir para casa almoçar no Benedito Bentes. De repente, tem um local de crime fora do estado, e aí? Cadê o motorista? Cadê o auxiliar? Né? Os peritos, nem tanto, que tinham mais consciência. Mas aí, eu até me lembro que eu fiz uma reunião, eu já fui professora, né? Aí fiz uma lista, dizendo, olha, o que a gente tem para oferecer no momento é isso. E as pessoas, a maioria era de fora, né? De outras instituições, porque nós somos da Polícia Civil, aí ficaram servidores da Polícia Civil e outros servidores. O que nós temos para oferecer no momento é isso. Então, quem quiser continuar aqui, é só assinar essa lista. Quem não assinar, será imediatamente devolvido para a sua instituição. Fez a fila para assinar. Pois é, mas essa questão de gestão, na perícia oficial, por exemplo, só tivemos uma mulher, que foi na Márcia, à frente da perícia oficial, geral, né? Só uma mulher, e na do Instituto duas, né? Você eu e a Miriam. E Miriam. E a gente não tem conhecimento de uma mulher na direção-geral da Polícia Civil. Uma mulher como secretária de Segurança Pública. Teve? Aureni Santos Moreno. A gente não alcançou. Ela já foi, não alcançamos. Eu alcancei a Aureni, mas não a Aureni como delegada. Eu achava ela a mãe da Polícia Civil, ela era uma mãezona. É fantástico. Então, a gente ainda percebe isso na segurança pública de um modo geral, não só na perícia. Ainda há um pouco de resistência, o que é um pouquinho... Falta comandar a polícia militar, bombeiro, mais vezes, né? a polícia bombeiro, mais vezes a polícia civil, secretária de segurança. Isso. E nós vemos muitas mulheres capazes, porque às vezes a gente até desconhece a força que tem, mas o importante é a gente buscar meios, porque assim, vamos dizer que medo de agir pode haver, por que não? Mas não ter vergonha de perguntar. Você não é obrigada a saber tudo, mas pergunta para quem sabe. Saber ouvir. E na nossa instituição a gente já tem esse costume de recorrer uns aos outros. É natural para nós, porque nós somos muitas áreas, né? Nós temos muitas áreas lá, e às vezes a gente está trabalhando numa área, em um caso específico, que envolve a área também do colega. Então a gente consulta o colega, então já é acostumada a pedir ajuda, e isso independe de ser homem, de ser mulher, e com medo ou sem medo a gente tem que ir adiante, não dá para você dar um passo à frente e se sentindo acuado, tem que ir adiante. E eu acho que é isso que faz com que a questão que eu falei assim, talvez nós sejamos mais privilegiadas em relação às demais instituições, em relação à questão do machismo, talvez seja justamente por isso, porque na nossa instituição tudo é feito pelos dois gêneros. E já nas outras não, nas outras tem situações que são mais características que a cultura, pelo menos, né? Principalmente em operações, né? Pode ser também um instinto de proteção, mas mais das vezes é machismo mesmo. O machismo às vezes tenta se disfarçar como protecionista, né? Vocês consideram a carga de trabalho, a carga do horário de trabalho exaustiva? Não considero exaustiva. Eu considero que existe carência de profissionais. Nós precisamos de mais profissionais. Então, assim, nós temos a nossa carga horária de 40 horas e nós cumprimos. Agora, não damos conta de toda a demanda, serviço que existe a ser feito. Então, nós precisamos de concurso urgente, né? Tem um concurso para ser lançado o edital, mas são 30 vagas e tem que se botar uma regional em Arapiraca, porque isso já passou da hora. Né? Lá tem o IML e tem que ter uma regional do Instituto Criminalística para evitar as demoras, porque quando ocorre um crime lá para o lado daquela região de Arapiraca, né? Aquelas cidades circunvizinhas, claro que há demora, porque daqui que se desloque da capital para lá já existe esse intervalo, mas assim, a nossa carga horária... O problema não é a carga horária, não. É a demanda mesmo, que é muito superior à capacidade do contingente, né? O efetivo é muito pequeno para essa demanda tão grande. E a balística, por exemplo, é impossível a gente dar conta. A gente tem feito, inclusive, mutirões. Quando a gente vai analisando, vai desenvolvendo na nossa conversa, os laudos de vocês são verdadeiros trabalhos científicos, né?
vocês estão fazendo conhecimento em razão de um conhecimento já consolidado em livros, tá? Mas todo o trabalho de vocês é de uma complexidade muito grande. E, às vezes, aí eu digo como delegado, a gente chega até a não entender, a achar até que tem muita informação, muita coisa técnica, né? Mas já me desculpo. Porque, na verdade, o trabalho da gente ele tem objetivo. Nós não fazemos ali, o perito não coloca no laudo o que ele quer aleatoriamente, né? Nós temos objetivos. No caso de uma cena de crime, por exemplo, a gente tem que estabelecer ali se houve um homicídio, um suicídio, que é o que a gente chama de diagnose diferencial do fato, né? Homicídio, suicídio ou acidente, a dinâmica do evento, a identificação indireta da autoria, que é trabalhada em cima dos vestígios, né, deixados pelo autor do crime. E esses objetivos, a gente coloca eles no laudo, todos no laudo. A balística, a gente tem o objetivo de identificar, determinar o funcionamento e a eficiência da arma. No caso de um exame mais simples. O exame mais simples, a gente tem que dizer identificação, funcionamento e eficiência. Então, se a arma não estiver funcionando, a gente, além de dizer como é que é o mecanismo de funcionamento dela, a gente tem que dizer se ela está funcionando. Se ela não estiver, a gente tem que descobrir por que não está. Se não conseguir descobrir só olhando, a gente tem que desmontar. Então, quando o laudo vem recheado de informações, é porque a gente está só atendendo aos objetivos específicos, né, da criminalística, atendendo a necessidade que é imposta pela própria função da gente. Aí, passando um pouquinho para o lado do laboratório, nós estamos até tentando enxugar um pouco o laudo, porque nós percebemos que, às vezes, informações muito técnicas dificultam. Mas tem coisas que a gente não pode deixar de dizer, né? Porque a gente viu um parecer de um juiz, um tempo desse, que ele falava que o laudo não trazia a metodologia utilizada. Então, era um laudo imprestável, né? Ele usou essa palavra, porque, assim, tem que ter a reprodutibilidade. Outro perito de outro lugar que pegar tem que ver, ele chegou a esse resultado com qual metodologia, fazendo de que jeito, né? Mas eu reconheço que a gente está tentando enxugar, mas informações, assim, são importantes, mesmo que a princípio não pareçam claras, mas o perito pode ser chamado para esclarecer e tal, né? Essa questão das condições de reprodutibilidade, só complementando o que a Rosana falou, isso aí é um dos objetivos da criminalística como um todo. Então, no caso de uma cena de crime, por exemplo, às vezes os policiais ficam meio impacientes que vê a gente ali medindo uma coisa, medindo outra. Para que medindo isso tudo? Por que tem que medir? Tanta fotografia, tanta medição. E por que mede da cabeça, por que mede do pé, por que mede do quadril? Porque isso ali está dentro do objetivo de condições de reprodutibilidade. E o que é isso? Se mais adiante o delegado ou o juiz for solicitado uma reprodução simulada dos fatos em cima desse caso, essa amarração da posição do cadáver vai ser perfeita, vai ser necessária para que uma pessoa que vai atuar ali, um ator, deitar naquela posição exata e a gente poder analisar, por exemplo, uma trajetória de projeto de arma de fogo. Então, essa necessidade de dar condições de reprodutibilidade é que exige que nós, peritos entremos em determinados detalhes no levantamento que, às vezes, parece uma coisa maçante, que demora, que faz demorar no local, mas são levantamentos necessários. Um questionamento de alguém que ligou aqui, a produção está me avisando. O perito também, ele participa no tribunal do júri? Vocês são convidados, requisitados para explicar o conteúdo do Acontece, já tem alguns casos já de participação, mas não é frequente. Raro. Já fui chamada. É raro. De local de crime mesmo, eu participei só de um único nos 16 anos que eu passei lá. Vocês acham isso importante? Sim, nesse caso que eu fui, eu achei um pouquinho desnecessário, porque todas as perguntas que foram feitas, as respostas foram conforme página tal do laudo, tudo estava no laudo. Tudo. Não foi feita uma única pergunta cuja resposta não estivesse lá no laudo. Mas quando há, de fato, algo a acrescentar, eu acho importantíssimo, sim, sem dúvida. E nós estamos dispostos sempre a colaborar. Já está aqui. Aí, no caso que eu fui chamada, era um estuprador. Ele estava preso, nós fomos coletar material genético dele lá no presídio. E nós já achamos interessante que ele disse assim, graças a Deus que vocês vieram. Aí chamou a atenção, né? Será que ele é inocente?
E 5 vítimas em São Miguel dos Campos acusavam esse homem, choravam pelo reconhecimento. Era uma pessoa comum, né? É uma pessoa que pode ser confundida com outro. E das primeiras vítimas deu negativo material, não foi encontrado material dele, nem de homem nenhum, porque elas demoraram, aí a IML tem todo um período e tal. Aí a juíza me perguntou se eu podia afirmar que aquele homem não estuprou aquelas mulheres. Aí eu disse, não. O que eu posso afirmar é que não há material genético nem dele, nem de outro homem qualquer. No material encontrado. Então, bem diferente, assim, né? É diferente. Aí, quando teve uma delas que deu material genético, mas não foi coincidente com o dele. Aí me chamaram de novo para explicar. Aí terminou que ele foi solto porque ele não era. É como no caso da balística também, né? Quando a gente faz um confronto que dá positivo, a gente não coloca no laudo, o fulano de tal, até porque a gente nem se atenta a isso, a questão de com quem foi essa arma foi pega. É o autor do crime. A gente apenas diz que a gente apenas está dizendo que essa arma esteve na cena do crime, ela participou daquele crime. Agora, quem a utilizou, aí já é outra parte da investigação, né? Mas vamos lá, nós temos pouco tempo. A profissão mudou a rotina de vida de vocês? Mudou, sim. A gente teve que ter muito mais de dedicação, né? Como eu acho que eu falo, nós já éramos profissionais, né? Mães, mulheres profissionais, mas como eu me apaixonei pela carreira, eu me dediquei bem mais. Mas também tive que estudar bem mais, fazer especialização, mestrado, doutorado e estudar sempre. Que é uma coisa boa. Se sentem valorizadas? A gente sempre acha que está um pouquinho aquém, né? Mas é uma das nossas pautas, né? Como mulheres e eu, como sindicalista, a gente está sempre buscando valorização. E a valorização em vários sentidos, né? Na questão salarial, nas condições de trabalho, nas oportunidades, né? A gente está longe de poder dizer que tem tudo o que almeja. Mas a gente vai conquistando aos pouquinhos e nunca paramos de... É o dia a dia. De buscar essas conquistas. Sim, sim. As séries televisivas trouxeram mais visibilidade à profissão? Sim, com certeza, porque antigamente, eu confesso que eu entrei na perícia sem saber o que era perícia. Eu também. Não sabia nem assim, quando morria alguém por morte violenta, tinha que ter perícia. Antes, aí teve o Paulo P.C. Farias, aí me chamou um pouquinho a atenção, né? Nós éramos daquela fatia da sociedade totalmente alheia, né? A esse universo. Aí já hoje, a sociedade entende de perícia, porque tem esses programas televisivos, CSI Já Vida, só que lá é o mundo perfeito, né? Tem uma perita da Paraíba que é Amanda CSI. Tem muitos peritos, blogueiros, o porém dessas séries é que está, claro, por uma questão de conveniência para atrair o telespectador, existem algumas fantasias, né? Então, tem exames que são laboratoriais que são extremamente demorados, que levam dias para sair o resultado e, às vezes, numa série dessa sai em minutos, né? Assim, só liga da cena do crime e já está com o resultado na mão. Isso, na vida real, não existe nem nas instituições mais desenvolvidas do mundo. Porte de arma de fogo. Não temos, porque quando deixamos a Polícia Civil, nos foi tirado. Estamos... a gente vai compreender isso. Isso aí é um inconformismo que nós temos e reivindicamos isso desde 2004, quando nós fomos tornados autônomos, saímos da Polícia Civil e nos foi tirado o porte de arma. E o que nós sempre questionamos, porque não fazia sentido nós perdermos o porte de arma, Flávio, porque nossa função não mudou. Nós deixamos de ser polícia porque o preceito da autonomia, qual é o preceito da autonomia? A gente trabalhar com independência. A perícia precisa trabalhar com independência. Então, se a gente vai trabalhar na cena de crime onde uma vítima é policial ou um suspeito de autoria a um policial, a sociedade vai ver com certa suspeição essa perícia. Se a perícia é autônoma, essa suspeição já deixa de existir. E se o autor for um perito? Então, sim, existem outros meios para se resolver isso.
A gente não pode ser autônomo de si mesmo, né? Mas eu acho que com essa autonomia, tirar nosso porte de arma, só que nossa função continua a mesma. A gente corre risco, a gente viaja. Local de crime. A gente já teve a equipe já parada pela polícia na estrada e tinha arma no carro, mas era arma coletada no local de crime e a gente não tinha porte. Então, uma insensatez. Nosso tempo está acabando. Já trouxe, né, Vanas? Nós temos 1 minuto para cada um. A gente fala muito. Se der esse espaço, assunto não falta. Ainda temos mais tempo. Desculpa. Então tá. Vamos falar do porte de arma. Então, eu acho devido à necessidade. Nós passamos risco. Já fui livrada de ser agredida por familiar de vítima, porque dei a sorte de ter policiais fortes ali. Até comentei com você antes, nos bastidores, né? 4 homens precisaram segurar. Ele queria partir para cima de mim, do meu colega, né? E a gente não tinha arma, não tinha como se defender. Já houve tiroteio no deslocamento, isso, da de viatura. casos de tiroteio, já teve uns 3 ou 4 casos de tiroteio. Porque o carro está lá, polícia, né? Quando está entrando, ninguém quer... ninguém quer saber. Polícia científica está lá embaixo. E a gente não tem como se defender, anda desarmado. E a nossa sorte é que, há um tempo atrás, hoje já está... Quase não tem, né? A gente tinha policiais civis nas equipes, né? Trabalhando na perícia, desviados de função, né? Hoje a gente praticamente não tem mais isso. E quando eu saía com um colega policial na equipe, eu ficava mais tranquila, porque o colega estava ali armado e atento, né? Mas é uma incoerência absurda, porque nós trabalhamos com o produto do crime e não temos porte de arma para se defender e a gente passa risco mesmo. Vou ser mais breve aqui nas perguntas. Kit de material no local de crime, consta de quê? De que é composto um kit para local de crime? Nós temos, quando nós entramos era bem carente, mas ultimamente nós recebemos maletas muito boas do governo federal. Está tendo até assim, um treinamento para usar com aqueles marcadores de vestígios que a gente vê no CSI mesmo numerado, né? Lupas, que mais? Paquímetro. Teste de sangue, né? Para fazer... As luzes forenses. Tem uma série de recursos. Às vezes a gente não chega na quantidade ideal, né? Para todas as equipes terem ao mesmo tempo o mesmo material, fidedignamente. Mas nós temos sim melhorado, avançamos muito. De 2002 para cá, a Rosana falou da questão do apoio da polícia, do governo federal que tem investido na perícia, isso é de 2012 para cá, não é, Rosana? 2012 para cá, o governo federal vem sim investindo na perícia. Isso tem feito uma diferença absurda para a gente. Comparando com o que nós encontramos, é como se a gente fosse comparar o Fusquinha com, sei lá, um carro bem mais moderno, bem mais... Pajero top. Não é o ideal, mais uma vez, não é o ideal, está longe disso. Porque as tecnologias vão avançando, evoluindo, e a gente vai precisando se inserir nesses... Mas a tecnologia ela não é determinante para um resultado de exame. É bom deixar claro isso. Ela não é determinante para um resultado de exame. Então, se eu uso uma metodologia aqui para fazer um determinado exame em Alagoas e um perito lá de Brasília usa uma tecnologia muito mais evoluída, a diferença vai ser o tempo. Ele vai fazer muito mais rápido, vai chegar a um resultado muito mais rápido do que nós aqui, que temos uma tecnologia mais arcaica. Mas o resultado vai ser o mesmo, isso é importante deixar claro, porque é claro que existem tecnologias que conseguem revelar, como o teste de sangue, né, numa cena de crime que já agiliza bastante. Já vê se é humano ou não. Isso. Mas nós existe um projeto de fortalecimento da rede integrada de perfis genéticos. E dentro desse projeto, fortalece o local de crime. Aí, recentemente, chegaram cerca de 30 maletas. Aí é uma quantidade boa, tanto para local de crime e algumas maletas para a coleta de papiloscopia, material papiloscópico. Então, está sendo bem interessante esse investimento para que o laboratório possa dar respostas, porque não adianta nada o perito coletar se não tem uma resposta daquele vestígio. Verdade. Né? Foi outra conquista da gente, que teve uma colaboração imensa Aí foi parceria, né, governo federal e estadual, foi o laboratório, porque até 2017 nós coletávamos, de 2002 a 2017, quando foi criado nosso laboratório, nosso próprio laboratório,
Nós coletávamos material sem saber se um dia esse material ia ser útil e só arquivando. Conseguiram já pegar identificar algum autor de assalto a banco pelo perfil DNA? Assim, de assalto a banco especificamente, Daquelas não. explosões. De assalto a banco, não especificamente, mas outros autores de crime, sim. Até por um boné que ele esqueceu no local de crime. Aí essa parte que tem contato com a testa, ficam células lá e nós conseguimos identificar. Teve também um caso bem interessante que os autores de um crime locaram um carro para cometer um homicídio. E eles botaram película no carro. O carro foi encontrado e o dono chegou lá e disse, não, meu carro não tinha película. E tinha o telefone de onde colocou a película. Aí foram lá e dentro tinham as garrafinhas de água mineral. Então, uma perita até coletou, passou o SWAB. Ela até me ligou no dia porque a gente troca informações. Porque como o laboratório é muito novo, né? Aí como coletar? Qual a melhor forma? Passar SWAB na boca, onde a pessoa bebe, e na tampa, porque a tampa ela tem aqueles frisos, a gente deixa células. Nós conseguimos 4 perfis, dois autores foram presos. Que maravilha. Isso é muito interessante. É importante destacar, viu, Flávio, para a sociedade que a leiga pode não entender direito, o nosso trabalho ele não é exitoso sozinho. É necessária a interação, né, com a polícia, né, com a investigação. Local do crime, né? Então, se nós coletamos material de um suspeito, de um possível autor numa cena de crime, é importante que a equipe, o delegado, né, a equipe que está presidindo o inquérito, chegue a um suspeito para que esse suspeito doe material, né, o padrão dele, para que seja feito o confronto com o questionado que chegou ao laboratório por meio do local de crime. Então, essa interação é importante tanto na parte de biológica, como na parte de balística. As armas chegam lá pelas delegacias, a grande maioria pelas delegacias, quase todas. E isso é importante, é o trabalho da polícia, né? Se um confronto dá positivo, é porque o trabalho conjunto foi bom. O perito fez o seu trabalho, o delegado fez o seu trabalho e a gente chegou a um resultado. E isso tem havido, os delegados assim, estão interagindo muito com a gente, né? Aí às vezes espera primeiro ver se conseguiu um perfil, já tem um suspeito, aí coleta do suspeito e bate, aí isso é muito importante. Nós estamos aqui no final, já estou pressionadíssimo. 1 minuto para as duas, dividir aí para as considerações finais. Você. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, né? Como você falou no início, acho que já é a 4ª vez que eu venho aqui, já estou me sentindo de casa. Vai apresentar o programa daqui. E assim, um programa muito bom para esclarecer a sociedade, o nosso trabalho, né? Que é um trabalho árduo, mas gratificante. E que nós estamos completando 20 anos de carreira esse ano 2022 e a gente vê claramente a diferença de quando a gente chegou para hoje, né? E que hoje a gente pode dar respostas mais eficientes à sociedade e à justiça. Isso aí. Eu agradeço também o espaço, Flávio. Para a gente é muito importante esses momentos, porque a gente quer que a sociedade saiba o que é o nosso trabalho, quer que identifique o nosso trabalho, porque eu entendo, eu costumo falar isso com meus colegas, ninguém ama o que não conhece. Então, para que a sociedade... Quem não conhece, não reconhece. Isso, exatamente. Então, para que a sociedade possa realmente apreciar o nosso trabalho, reconhecer o valor do nosso trabalho, ela tem que conhecer, né? Então, é muito importante, esse tipo de oportunidade é muito importante para nós e agradeço imensamente e estamos sempre à disposição. Nós agradecemos, muito obrigado. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será reapresentado em horários alternativos aqui mesmo no canal 525 da NET Claro e em nossas redes sociais. Até a próxima. O programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota.